e vamos aproveitar o nosso precioso tempo. Amém? Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Como a Dani diz, o aniversário da igreja, na semana passada foi perseverança na palavra. Hoje nós vamos falar sobre comunhão. Sobre comunhão. Foi qual ano, Robin, que foi o ano da comunhão aqui? 4 anos atrás. 4 anos atrás? Meu Senhor Jesus. Passou rápido demais da conta. 4 anos atrás foi o ano da comunhão. E foi um ano que eu cresci muito. A comunhão me ajudou bastante. E hoje nós vamos falar sobre perseverar nesse aspecto, na comunhão. E o livro de Atos pode ser que nos ajude, com a graça do Senhor, que a gente venha entender qual é a vontade do Senhor para nós, no aspecto da comunhão. No capítulo 2, no versículo 42, nós vamos ler apenas este, por enquanto. Diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Vamos ler mais uma vez? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Amém? Pode se sentar. Perseverança. O termo usado aqui, traduzido na NVI, é se dedicaram, mas perseverança seria equivalente. São palavras intercambiáveis, em algumas versões você vai encontrar o tema de hoje mesmo. Eles perseveravam na comunhão. Perseveravam na comunhão. E é isso, com a graça do Senhor, hoje, que a gente quer despertar no coração de vocês. Comunhão. Para que a gente possa viver uma fé completa. Que é isso que o Senhor quer. Uma fé exercida de forma completa. A gente não será um cristão pleno se a gente não se dedicar, não perseverar no aspecto da comunhão. Ou seja, temos que ter em comum tudo. Jesus Cristo, a tua palavra, oração, a presença, estarmos juntos. Amém? Perseverança só funciona se tivermos um propósito. Perseverança, na verdade, sozinha, ela fica um pouco vago o assunto. Mas a perseverança, ela precisa ter um propósito. Só com o propósito que vamos perseverar. E esse propósito precisa ser motivado pela força dentro de nós correta. Nós temos que ter um sentimento dentro de nós, uma energia que nos move para que a gente siga um propósito e assim a gente possa perseverar. Então, perseverança por perseverança não leva a lugar nenhum. Insistir em assuntos, aí não é perseverança, é teimosia. Mas quando temos um propósito correto, a motivação correta, aí sim a gente vamos chegar em lugares altos, em lugares de crescimento, em lugares que o Senhor quer que a gente viva para nós. Sem a motivação correta, que só Deus dá a motivação correta, toda a relação entre nós, entre os irmãos, entre a igreja, entre eu e você, está comprometida. Se Deus não nos dá a motivação correta. E preste atenção, só Deus pode colocar em seu coração a motivação correta, para o propósito correto, e assim você perseverar. Só Deus pode colocar. Você sozinho não consegue ter essa motivação. Eu gosto das pessoas. Não é o suficiente. Isaías diz que somos como o impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como os trapos imundos. Ou seja, até aquilo que você considera que aponta para um caminho, não, eu gosto das pessoas, mas se o Senhor não colocar, não mudar o seu coração, é em vão, você não consegue ter uma comunhão plena, e vamos falar sobre essa comunhão plena durante a pregação. Mas Deus quer colocar no coração de cada um uma motivação correta, amém? Amém, amém.
Eles primeiro tiveram comunhão com Deus, depois uns com os outros. O texto que nós lemos agora, esse texto no versículo 42, é o resultado de algo que aconteceu grandioso e que todos vocês conhecem. É o dia de Pentecostes. Estavam todos reunidos, eles oravam, eles clamavam, e de repente eles ouviram um som, e eles foram cheios do Espírito. Pedro, algumas pessoas não interpretam bem aquela cena. Pedro explica que aquilo é a profecia de Joel que se cumpria, e eles agora perguntam para Pedro assim: mas o que faremos diante dessa sua pregação, Pedro? Pedro diz: olha, se arrependam e sejam batizados. E aí o texto chega nesse ponto alto que nós lemos aqui, e eles se dedicavam no ensino dos apóstolos e na oração. Como disse o texto que lemos, é um resultado, uma ação de Deus trazendo vidas que estavam longe para perto. É isso, longe para perto. É o que Paulo diz em Efésios: mas agora, em Cristo Jesus, vocês antes que estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Jesus. É isso que aconteceu. Eles foram aproximados. Agora eles tiveram comunhão com Deus. Presta atenção. Antes de ter comunhão uns com os outros, é preciso ter comunhão com Deus. E a cena que nós lemos aqui reflete isso. Poderíamos ler o capítulo inteiro. Para não ficar uma leitura cansativa, lemos o resultado de tudo. E vamos agora ir para o restante do texto. Agora sim, eles passam a ter comunhão com as pessoas. As pessoas hoje, preste atenção, escolhem ou comunhão com Deus ou uns com os outros. Não tem como você fazer isso. Hoje é muito comum. As pessoas, ou elas querem só o rolê, só a galera, só isso aqui, só o pós-culto e tal, e não comunhão com Deus. Ou as pessoas querem só o Deus, só o Senhor. Querem essa espiritualidade solo, sozinha, mas não quer a comunhão. E não foi isso que o Senhor nos ensinou, porque aqui, esse texto que lemos de Atos 2,42, é a citação do que a gente pode entender da primeira vida de igreja na Bíblia. Quando a igreja nasce, isso aqui que nós estamos vendo, é a primeira citação na Bíblia desse modelo aqui que nós estamos vivendo agora, nesse domingo aqui, nesse dia. E a gente vê comunhão com o Senhor e uns com os outros. A gente não pode escolher a comunhão ou com um ou com outro. A gente não pode escolher. Porque nesse aspecto a qual estamos tratando aqui essa noite, Cristo e o seu povo é a mesma coisa. Não tem como você escolher, porque eles são a mesma coisa. No versículo 9, não precisa abrir, por enquanto. No capítulo 9, aquela passagem conhecida de Paulo, quando está na estrada de Damasco, acontece uma cena que alguns de vocês já conhecem, mas eu vou ler aqui para vocês. Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus a quem você persegue. Eu sou Jesus a quem você persegue. Saulo, segundo as palavras de Jesus, estava perseguindo ele. E Jesus encontra com ele na estrada e fala assim: eu sou Jesus, por que você está me perseguindo? Mas no versículo 1 do mesmo capítulo, diz o seguinte: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se aos sumos sacerdotes. Pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, é uma palavra equivalente à igreja, que pertencesse à igreja, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Mas Jesus disse que estava perseguindo ele. Mas o versículo 9, Lucas diz que estava perseguindo o povo da igreja. Jesus fala assim: você está me perseguindo. A equivalência não sou eu de forma poética dizendo, salmodiano de repente. É o próprio Jesus que faz essa equivalência. Você está perseguindo meu povo, você está me perseguindo. Você está me perseguindo. Ou seja, não tem como fazer essa separação de comunhão entre Deus e comunhão com os irmãos. Não, comunhão com Deus é igual comunhão com os irmãos. Você não pode escolher, desculpa. O cristianismo não cabe essa modalidade de fé.
Não, eu quero só o Deus ali, nossa, sabe, assim, eu não gosto muito de igreja, mas eu tenho uma fé, sabe? Vocês já ouviram coisa semelhante? Eu tenho uma fé, assim, eu oro muito, eu sou uma pessoa muito de fé, mas igreja eu não gosto, né? Aí Jesus vai dizer, você não gosta da igreja, você não gosta de mim. É basicamente o texto que nós lemos. Não gosta da igreja, não gosta de mim. O próprio Jesus faz essa equivalência. Persegue o povo, persegue a Cristo. Não ama o povo de Cristo, não ama a Cristo. Comunhão com Deus, eles tiveram comunhão com o Senhor. O texto que nós lemos é um resultado de uma pregação. É um resultado de uma pregação de um apóstolo. E logo eles se reconciliaram com Deus. Logo, Deus o acrescentou àqueles que iam sendo salvos. Ou seja, eles estavam tendo comunhão com o Senhor e agora estava tendo comunhão uns com os outros. Jesus diz, no Evangelho de João, que se afirmarmos, no Evangelho não, 1 João 1, diz assim, se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É muito perigoso escolher um lado da história. É muito perigoso escolher um lado. Eu quero só Deus, eu quero só o rolê, só o movimento, eu quero estar no meio, porque é a igreja do hype, essa galera é muito legal, lá eu me identifico e tal. Faz parte, mas não tem como você escolher. Quem está entendendo, gente? Não tem como você escolher. Esse é um aspecto da comunhão que você tem que levar em consideração. Hoje, se o Senhor te trouxe aqui, e o assunto hoje, pré-determinado há dias atrás, é comunhão, e o Senhor, por acaso, mexeu no jogo da sua vida, abriu todas as portas para que você estivesse aqui hoje, está claro, né? O Senhor quer tratar nos corações comunhão, quer tratar no meu e quer tratar no seu coração comunhão. Então eu preciso levar em consideração esse aspecto. Escolher um lado é muito perigoso. A história prova. Quem já ouviu falar da igreja de Jim Jones, nos Estados Unidos? Lá no ano 1950, mais ou menos, 1955, em Indianápolis, surge um pastor pregando, muito voltado para as questões sociais, inclusivas. E logo a igreja dele cresceu muito e abandonou a palavra. Era uma igreja evangélica com um viés muito comunista, como se dissesse assim, o importante, não temos que perseverar na palavra, ou com Deus, seria também equivalente. Mas perseveramos no amor, nós vamos ajudando aqui um ao outro, nós vamos vivendo, nós plantamos uma horta aqui, aí nós dividimos isso aqui, que o que é importante é isso. Chamou a atenção na época dos Estados Unidos inteiro. Volta de 1974, se não me falha a memória, esse cara convenceu 914 pessoas a cometerem um suicídio coletivo. Seria um suicídio revolucionário. Ou seja, a história prova que não dá para escolher, você tem que pegar o pacote. O cristianismo não é self-service, o cristianismo é um prato feito. Você tem que pegar o Senhor e com o povo dele, e com a noiva dele. Esse é um aspecto da comunhão. Outro aspecto da comunhão que temos que levar em consideração. A comunhão é uma ação sobrenatural de Deus. A comunhão não se dá de forma natural. A comunhão é um ato milagroso, miraculoso do Senhor e divino nos corações das pessoas, manifestado através da sua igreja. É uma ação sobrenatural. Comunhão entra no bojo daquelas coisas inexplicáveis do cristianismo. Comunhão. Sabe aquelas coisas inexplicáveis do cristianismo? Teologicamente, a gente faz um esforço gigantesco para tentar compreender o coração de Deus. Vou te dar um exemplo de um trem assim inexplicável na concepção humana. O ladrão na cruz. O ladrão na cruz. Lembra de mim que chegar no paraíso. Senhor, verdade vos digo, hoje estarás comigo no paraíso. Mas ele estava blasfemando há pouco tempo atrás. Aí o cara fala assim, mas ele fez essa declaração. É lógico. Se a gente for
tentar levar nas últimas consequências, a gente vai perceber que o ladrão na cruz, ele já estava condenado à morte, não custava mais nada ele fazer uma declaração daquela. Mas o cristianismo é essas coisas. Nos 49 do segundo tempo, um homem que errou a vida inteira, olha para Jesus e diz assim: Senhor, cure-os, lembra-te de mim quando chegares no paraíso. Ah, meu filho, daqui a pouco, só espera um pouquinho, daqui a pouco nós vamos estar lá. Coisas inexplicáveis do cristianismo. A graça do Senhor, um elemento encontrado só no cristianismo verdadeiro. A graça do Senhor. Spurgeon chega em um local de debate e estava um debate sobre quais eram os elementos que tinha no cristianismo que não se encontrava em outras religiões. Aí as pessoas falavam: fé, não, em outras religiões também tem fé. Salvação, sim, também se promete um tipo de transcendência, salvação em outras religiões. Spurgeon diz: gente, isso é simples, a graça. É um elemento que só se encontra no cristianismo verdadeiro. Comunhão, da forma que a Bíblia apresenta, só se encontra aqui também. Só encontra no cristianismo verdadeiro. Só o cristianismo verdadeiro apresenta comunhão como resultado de algo que acontece de dentro. Outras religiões que apresentam a comunhão se dá pelo resultado de algo externo. Por exemplo, o islamismo, a comunhão se dá através da observância da Torá. Ou seja, eles se reúnem e a cada um vai obedecendo aquelas leis daquele Alcorão ali, e isso faz com que eles tenham algum tipo de comunhão. No cristianismo, a comunhão se dá por algo que aconteceu por dentro. Uma transformação. Quando o Senhor tira o coração de pedra, sabe? E coloca o coração de carne. Quando o Senhor faz nova todas as coisas, quando o Senhor salva homens e mulheres por um ato interno, a comunhão acontece de forma externa. Então, só o cristianismo. Então, ou seja, mais transformado a gente é, mais comunhão nós temos. Quanto mais transformados pelo Senhor, quanto mais nos entregamos ao Senhor, quanto mais nos rendemos à Tua palavra, mais comunhão a gente tem uns com os outros, porque é uma ação sobrenatural, porque só uma transformação interna pode dar ao crente a capacidade de lutar contra os seus desejos. O homem natural não quer aquilo que Deus quer. Você acha que você, purinho, tira Jesus da sua vida, você acha que tem algum desejo em você de viver em comunidade, em viver com pessoas, em comunhão plena? Você acha que o homem natural, você sem Jesus, você quer viver com gente cheia de defeitos, cheia de problema? Você acha que naturalmente isso vai brotar assim de você como uma flor nascendo assim? Você acha? Nunca. Se não for uma ação sobrenatural, não vai ter jeito. O homem natural não quer. Ele por si só não toma a decisão correta. A teologia reformada a gente pode enquadrar isso na depravação total. Todo o seu ser, todas as partes de você está depravado, uma depravação total. Ou seja, sem Jesus em você, sem comunhão. Vai haver outro tipo de comunhão, mas não a comunhão plena. O homem caído na sua totalidade. Quer ver um texto que fala sobre esse homem caído na totalidade? Efésios 2:5. Deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em suas transgressões. Jesus, em Marcos, no seu evangelho, fala que sem ele não dá certo não. Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama bom? Ninguém é bom, a não ser Deus. Jesus era quem? Deus. Jesus na conversa estava falando assim: só tem eu de bom aqui. Ninguém é bom. Ninguém é bom. Ninguém acorda e fala assim: ai, que saudade daquele povo cheio de defeito, aquele povo cheio de menino que grita. Você viu a quantidade de menino aqui, gente? Faz um churrasco e vai todo mundo, você não consegue conversar, você fica assim: oi, de tanto menino, gritando, você fica assim: oi, que? Tá, amém, tal, e menino gritando: pai. Você naturalmente fala assim: eu vou juntar com esse povo. Quem é? Quero minha casa, sossegado. Naturalmente não. O homem longe de Deus não quer a comunhão, ou pelo menos, como eu venho dizendo desde o começo, a comunhão plena.
Mas Deus pode plantar nos nossos corações esse desejo, sim ou não? Quem acredita, gente, que Deus pode mudar o querer em nós? Não é isso que Paulo diz? Que Deus efetua em nós tanto o querer quanto o realizar, de acordo com sua boa vontade? Deus pode colocar dentro de você um querer, dentro de você, um desejo de viver em comunhão. O ímpio, o homem sem Deus, ele tem algum tipo de comunhão, ele tem muitas coisas em comum com outras pessoas: futebol, academia, carro, empreendimento. Lógico, o ímpio também, o homem sem Deus, ele encontra um com o outro, e tem algum tipo de comunhão, eles conversam, eles se reúnem, mas a comunhão plena, aquela que ultrapassa o limite da compatibilidade, só em Jesus. Presta atenção, o que eu estou querendo falar para você é que o mundo, eles também têm algum tipo de comunhão, eles se reúnem, eles têm assuntos em comum, política, carro, empreendimento, sei lá, qualquer assunto. Mas a comunhão que ultrapassa a compatibilidade, o que eu estou querendo dizer compatibilidade? É aquela coisa assim, nós somos muito diferentes. Nós conversamos sobre assuntos diferentes, você é do interior, eu sou da capital. Você gosta de shopping, eu gosto de roça e fazenda. Mas por que a gente dá certo? Por que a gente se ama? Por que eu sinto saudade de você? É a comunhão plena que ultrapassa os limites. Agora, de forma inexplicável, pessoas diferentes se aproximam uma das outras. Vamos ler o versículo 46 do texto que nós... Versículo 46, diz assim: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. É isso, uma ação sobrenatural, e é isso que nós precisamos. Uma ação sobrenatural na nossa vida. Não subestime você. Você não vai conseguir querer isso. Você não é bom o suficiente. Jesus disse, não há bom. Não subestime a capacidade de você ser mal por si só, se o Senhor não agir em nós. Com a ação do Senhor em nós, podemos viver isso aqui todos os dias. Continuavam a reunir-se no pátio e no templo. Partiu o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Gente, eu vou falar para você, porque Lucas relata, logo no nascimento da vida da igreja, Lucas diz, eles se reuniam no templo, todos os dias, eles se reuniam no templo. Pensa comigo, o templo em Jerusalém já era o local da vida espiritual. Eles se reuniam todos os dias ali no templo, 3 vezes ao dia o judeu ia orar no templo. Ali já era, o templo já era o local da vida espiritual deles. Mas Lucas faz questão de ressaltar, eles agora, nessa nova vida de comunhão, eles se reuniam no templo. O que Lucas, o autor, está querendo dizer? Porque eram aquelas mesmas pessoas. Quando a igreja nasce, não é gente que nunca se conhece, que não se conhece, que não se conhecia. Eram os judeus que ali estavam, se reuniam no templo. Mas agora tinha um novo elemento nessa relação espiritual com o templo. As pessoas, uns com os outros. Era como se eles chegassem no templo e olhassem assim, cara, eu sempre te vi aqui, mas paz do Senhor, que bom você estar aqui. Agora eles se reuniam no templo, agora eles estavam lá, aqueles que iam todo dia, agora eles iam e se dedicavam nessa comunhão, as mesmas pessoas. Você já pensou viver isso na sua igreja, na sua família, com seus amigos, na sua casa, aonde for, são as mesmas pessoas.
é os seus pais, é a sua esposa, é o seu marido, é os seus amigos, é as mesmas pessoas de sempre. Mas algo sobrenatural aconteceu dentro de você, que você olha assim, cara, que saudade de você. Mas não é aquela coisa para protocolo, não, sabe? É saudade mesmo. Poxa vida, cara, que saudade. Vem cá, para a gente sentar e conversar. Lembra daquela compatibilidade que eu falei para você? Só assim, através de uma ação sobrenatural, que a gente vai conseguir romper, além da comunhão que acontece na igreja, da compatibilidade. Porque assim, junta eu, que gosto de futebol, gosto de carro e tal, aí fica nós aqui. Aí o que não gosta de carro, fica ali. Mas está tudo bem, o que gosta de carro, ficar com o que gosta de carro também. Mas essa comunhão plena ultrapassa esse limite, fura a bolha. Aí você traz para perto aquela pessoa que não é que não sabe dirigir, ela não sabe nem que o volante fica do lado esquerdo, assim. Ela não sabe nem que a Copa do Mundo está acontecendo, mas por algum motivo você ama ela e fala assim, fica aqui comigo, aqui. Nós vamos falar de futebol, mas não sai daqui não. Fica aqui quietinho aqui comigo aqui. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer para você? São pessoas diferentes que por um motivo, por um milagre que o Senhor fez nos nossos corações, agora a gente quer perto. Pessoas que pensam diferente que nós, pessoas que são inferiores, muitas das vezes intelectualmente. De repente você olha para mim, Elcio, e fala assim, nossa, pastor, você é bem burro, viu? Você é burro, mas burro mesmo. Você é burro, não entende nada e tal, mas eu amo você. Obrigado. Então é assim, às vezes a pessoa não tem a capacidade intelectual que você, não estudou como você, não tem experiência de vida como você já viveu, você já passou por várias situações e tal. Mas a comunhão faz com que você, de alguma forma, se relacione com essa pessoa intensamente, que de forma contrária você nunca se relacionaria, porque você não tem assunto. A presença dela não muda, porque ela não te alegra, ela não fala nada, ela não desperta nada, ela não conversa nada sobre você. Ou seja, só o Senhor pode mudar esse quadro. Só o Senhor pode dar essa nova vida à igreja. Só o Senhor pode injetar nos nossos corações esse desejo, porque é Ele que muda os nossos desejos. Ele muda. Ele mudou de reis. Ele mudou de Faraó. Ele mudou o coração de Nabucodonosor. Ele mudou o coração do rei Artaxerxes com Neemias. Ele coloca um desejo, sim, no seu coração, mais raça ruim que você possa ser, mais de família, numa criação, que eu fui criado, não interessa. Jesus de Nazaré, que venceu a morte, você acha que ele está com dificuldade, ele terá dificuldade de mudar por causa da sua criação? Que eu fui criado lá, nós somos tudo assim, mas eu tenho dificuldade. Que dificuldade, o quê, moço? Por isso que eu disse, é através de uma ação sobrenatural. Não tente viver uma vida de igreja, não tente se relacionar com os irmãos a partir de métodos humanos, network. Não fica ouvindo coach e acha que você vai viver uma vida de igreja, não. Vai viver uma vida de igreja, não. Nós precisamos de uma ação de Deus nos nossos corações. Nos nossos corações. É isso que precisamos. Como eu disse, o templo era o local. Mas agora aquelas pessoas se cruzavam ali diariamente, semanalmente, olhavam uns para os outros diferentes. O texto que nós lemos diz assim, nas casas, comunhão para além da igreja. Comunhão para além da igreja. Partir do pão, comunhão na vida espiritual. Partir do pão. O texto, a gente percebe ali duas nuances ali no texto, que fala sobre refeições, alimentação, mas do partir do pão que nos leva a entender que é a Santa Ceia. Na verdade, a Santa Ceia, ela acontece em uma refeição. Ou seja, eles tinham nas casas e no partir do pão. E juntos participavam das refeições. Isso nós entendemos. Comunhão nas refeições. Agora eu vou falar de uma coisa que eu entendo bastante. Refeições. Estou brincando. Foi uma piada, gente. Vocês não entenderam? Poxa, guardei essa para o final. Falei assim, vou arrasar. Mas assim, na vida comum. Ou seja, tinha comunhão
na vida espiritual, no partir do pão, e nas refeições, na vida comum, na vida ordinária, eles tinham comunhão. Em 2011, eu e a Thaís, a gente ingressa na fé. Assim, eu não lembro das pregações de 2011. Não lembro mesmo, assim. Não lembro, lembro de flashes, mas eu não lembro das pregações, eu não lembro dos louvores que eram cantados assim todos, a gente lembra um ou outro ali. A recordação que nós temos é a comunhão. A comunhão nos ajudou demais. A comunhão nos ajudou. Eu chegando naquele lugar, na época, de pessoas muito diferentes, de um mundo diferente do que eu vivia, um jeito de falar diferente, de se vestir diferente. E eu passei a amar aquelas pessoas como se fosse da minha família. Aí um dia eu descobri que nós éramos da mesma família. Nós éramos irmãos. E foi assim que o Senhor nos fortaleceu eu e a Thaís, para que a gente pudesse caminhar junto. E a gente ingressou na fé e a partir da comunhão. Ou seja, que você possa viver a fé, o cristianismo, de forma completa. Você não será um cristão sozinho. Você nunca viverá a plenitude daquilo que Deus quer sozinho. Você precisa de pessoas do seu lado. Só na comunhão que descobrimos quanto somos limitados. Sabia? Muitos de nós ingressamos na comunhão querendo sempre dar algo, compartilhar uma experiência nossa. Ó, isso aqui eu sou bom, tá? Eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo e tal, eu sei fazer. Não. Relaxa, senta e relaxa. Muitas das vezes na comunhão descobrimos as nossas limitações. Sabe? Aqueles vícios que temos do mundo. Palavrões. Você fala um palavrão no meio do povo de Deus. Você é constrangido. Você é constrangido pela situação, pela circunstância. As brincadeiras mudam, o jeito muda, porque a comunhão vai nos moldando. Você sozinho, você nunca alcançará a plenitude daquilo que Deus quer. Os Salmos diz que a comunhão é como a brisa do Monte Hermon, que vem sobre Sião. Ali o Senhor concede a bênção. É como se o Senhor trouxesse uma capacitação para o seu povo na comunhão. Na comunhão. Você é o que é, você estar aqui hoje é um resultado de uma ação do Senhor na sua vida, através da sua palavra e da comunhão. Você é resultado daquilo que você se tornou a partir da comunhão, na palavra. Não é isso que o texto diz? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. É na comunhão que nós nos tornamos quem somos. O pouco, quase nada que eu sou, aquilo que o Senhor fez na minha vida, eu sou fruto da comunhão. Eu não sou eu solitariamente sozinho, eu não surgi de mim mesmo, eu não fiquei isolado em um quarto escuro, trancado, 41 anos e de repente, cheguei. Não, eu ingressei na fé em um povo cheio de limitações, com pessoas limitadas, com pessoas capacitadas em algumas áreas. E a partir disso aí, o Senhor foi moldando o meu coração. De repente você não tem essa consciência do que eu estou fazendo, mas isso está acontecendo com você. Através das lutas, das dificuldades, isso está acontecendo com você. Por mais que você traga para mim várias demandas aqui, dizendo, não, pastor, que eu não estou dando certo, porque eu estou ficando de fora, até nessas circunstâncias da vida, na comunhão você aprende. Que muitas das vezes você se coloca em situações, nessas demandas de comunhão, não, pastor, porque eu não estou conseguindo me relacionar e tal, e você transfere, de repente, todo esse problema para o outro. E o Senhor, de repente, quer trazer no seu coração, de repente você está ficando solitário mesmo, porque a comunhão está te ensinando que se você continuar desse jeito, realmente vai ficar difícil. Então, até nesses aspectos, a comunhão nos ensina.
todos os dias, continuava a se reunir no pátio. Amém? Você pode ficar de pé nessa noite? Esse é o ano da perseverança nessa igreja. Perseverar é algo que não é fácil. Você está programado para não perseverar. Você está programado para não perseverar. Você não quer perseverar. Perseverar é difícil. Perseverar é difícil. Mas o Senhor quer te dar essa capacidade essa noite. O Senhor quer colocar no seu coração o desejo correto. O Senhor quer colocar no seu coração o sentimento correto para que você possa viver essa fé verdadeira. Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor Jesus Cristo, Pai, pedimos essa noite, Deus, que aquilo que o Senhor fez com o teu povo há 2000 anos atrás, o Senhor colocou no coração daquelas pessoas um desejo de estar junto com outras pessoas. O Senhor plantou no coração das pessoas o desejo de igreja. Senhor, ajuda o teu povo. Ajuda o teu povo, Senhor, a continuar, a permanecer em comunhão. Não é teimosia. Não é teimosia, Senhor. O Senhor quer colocar um sentimento de dentro de nós, perseverança. Perseverança. Em nome de Jesus Cristo. Nos ajuda, Senhor. Não podemos caminhar sozinhos, Pai. Não podemos caminhar sozinhos. Ajuda cada um aqui essa noite, Deus, a viver como igreja, a ser igreja. E mais do que tudo, a fazer parte da sua igreja. Ajuda, Deus, o teu povo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Recebi um novo coração do Pai, um coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família. Vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família. Vivendo um compromisso no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Pai, em nome de Jesus, Senhor, saímos aqui dessa noite, Pai, advertidos, Senhor, instruídos na Tua palavra, cheio do Teu amor, cheio da Tua unção, com a Tua mão, Senhor, estendida sobre cada vida aqui, meu Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, restaure em nós o desejo da comunhão. Restaure em nossos corações, Pai, o desejo de estarmos juntos, Senhor, porque um dia estaremos juntos em toda a eternidade. Oh Jesus, a Tua palavra diz, o Teu Filho diz para nós, Senhor, que nisso saberíamos, Senhor, que somos discípulos do Senhor, quando fôssemos um com Ele, e uns com os outros, Pai. Deus, ajuda, Senhor, a Tua igreja, ajuda o Teu povo aqui, Senhor. Estenda a Sua mão sobre o Teu povo, meu Pai. Guarda a vida de cada um, Senhor.
Que cada criança aqui, Senhor, já cresça no coração com o sentimento de igreja, de andarmos juntos, chorar com os que choram, sorrir com os que sorriem, Pai. Pai, em nome de Jesus, não permita, Senhor, não permita, Deus, que sentimento de solidão esteja no coração de pessoas aqui essa noite, Pai. Pai, em nome de Jesus, que se a solidão chegou ao coração de cada um aqui essa noite, Pai, em nome de Jesus, que cesse hoje. Hoje, meu Pai, a solidão termina hoje. A solidão termina hoje. Aleluia, a solidão termina hoje. Olhe para o irmão que está do seu lado e dê paz do Senhor, igual antigamente. Pega na mão dele e fala: paz do Senhor, irmão. Paz do Senhor, irmão. Oh, aleluia. É a igreja do Senhor. É a igreja do Senhor. Não estamos sós. Não estamos sós. Aleluia. Eu quero ser uma bênção pra você, o aceitando assim como é, pois a vontade de Deus revelada em Jesus é que sejamos um. Eu quero ser uma bênção pra você, em compromisso e dedicação. O amor é dom de Deus, pra sempre vou dizer, em Jesus eu amo você. Pai, nos leva para casa debaixo do teu amor, Senhor. Nos leva para casa, Deus, debaixo dos teus cuidados. Senhor, que seja uma semana abençoada. Oramos, Senhor, pedindo a tua mão estendida sobre as nossas vidas. Que seja uma semana, Senhor, de comunhão com o Senhor primeiro, Pai, e resultando assim em comunhão uns com os outros. Pai, que durante essa semana que viemos a lembrar de irmãos, a ligar para eles, mandar uma mensagem, orar por eles. Pai, em nome de Jesus, guarda a vida de cada um aqui essa noite, Deus, para que possamos viver em comunhão, Pai. Obrigado, Senhor, por esse culto, obrigado por essa palavra, obrigado por a oportunidade de estarmos diante do Senhor. Poderíamos estar em qualquer lugar, mas o Senhor nos trouxe para a tua presença, para a tua casa, para estarmos juntos, Senhor, como igreja, como família, reunidos, Senhor. Obrigado por essa bênção. Nos leve para casa debaixo do teu amor. Deus abençoe a vida de cada um e até o próximo culto. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda Jesus. Glória a Deus.